mas o contexto traz agora a informação de que o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF, informou que vai processar o senador Alessandro Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado, lá no Senado, por suposta calúnia e difamação. A gente vai entender melhor essa história com a repórter Marília Ribeiro. Marília, que o escritório alegou o processo, assim, qual é o motivo, né, que a esposa do ministro Alexandre de Moraes alegou que vai processar o senador? Oi, Neila, boa tarde a você, a todos que estão na nossa companhia aqui no contexto desta terça-feira. Neila, de acordo com o escritório de advocacia Barsi de Moraes, esse processo acontece devido a entrevistas do senador Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe, em que ele acabou citando em entrevistas de que os familiares dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, eles tinham ali parcerias, possíveis ligações com o crime organizado. Desta forma, o escritório Barsi de Moraes entra então com essa ação judicial contra o senador Alessandro Vieira por suposta calúnia e também difamação. Além disso, o escritório ele vai pedir também aí que Alessandro Vieira seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Por outro lado, o senador, que é relator da CPI do crime organizado, e a gente também lembra que Alessandro Vieira foi quem começou a colher as assinaturas para poder fazer a investigação sobre as relações dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli com o banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso aqui em Brasília. Ele também se manifestou e ele disse que já esperava o ataque e classificou o processo como uma tentativa de intimidação. E a gente tem esse trecho da fala do senador Alessandro Vieira e vamos acompanhar. Infelizmente não é uma surpresa. A gente já esperava que tivesse esse tipo de ataque, essa tentativa de intimidação. A afirmação deles é que eu teria dito em alguma entrevista que dinheiro do PCC circulou pelas contas dos familiares do ministro. É claro que eu não falei isso. O que eu falei, e tenho que repetir, é que a família do ministro, através do escritório de advocacia, da Viviane Barsi e os filhos, recebeu recursos do Banco Master. E o Banco Master, hoje todos nós sabemos, os brasileiros sabem, era uma organização criminosa. Lesou milhares, talvez milhões de brasileiros pelo país afora. Prejuízos só no Fundo Garantidor de Crédito acima de 50 bilhões de reais. Então a intimidação não vai funcionar com a gente vai continuar fazendo nosso trabalho sério e isso mostra cada vez mais a importância de uma comissão parlamentar de inquérito específica para investigar a atuação deste e de outros ministros que possam ter envolvimento com essa situação. A gente não antecipa a condenação, a gente não acusa ninguém, mas a gente faz o nosso trabalho com responsabilidade. Além disso, o senador Alessandro Vieira diz que o escritório da esposa de Alexandre de Moraes força uma interpretação da sua declaração. Então, Neila, isso, o escritório deve sim processar o senador Alessandro Vieira, que, por outro lado, diz que já esperava, então, esses ataques. A gente lembra que as comissões que já estão instaladas dentro do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, aproveitam ali os seus trabalhos para poderem também abordar o assunto Banco Master. Neila. Muito bem, Marília. Muito obrigada pelas informações. Felipe, é incrível, né? A gente ter que passar por isso, o senador ter que passar por isso. Uma CPMI que se abre, né? Uma CPMI que talvez se abra, né, dentro do Congresso Nacional para investigar os ministros da Suprema Corte. Obviamente, os ministros fariam alguma coisa, como o próprio senador Alessandro Vieira disse, já era de se esperar algum tipo de retaliação, algum tipo de resposta dos próprios ministros. Está aí a resposta, né? A resposta veio por meio do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, que disse que, enfim, vai acabar processando o senador Alessandro Vieira. É uma espécie de intimidação mesmo, como o próprio senador disse, uma espécie de intimidação. Ele não fez e não falou nada que nós, brasileiros, já não saibamos ou não tenhamos falado. Ela prestou serviços para o Banco Master, serviços que nós ainda não engolimos, nós não entendemos. Mais uma vez, ela divulgou uma nota, o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes divulgou uma nota tentando, mais uma vez, esclarecer o valor milionário, né? Ela tenta colocar valor naquele serviço que ela prestou para o Banco Master,
sei lá quantos advogados, quantos outros escritórios, número de reuniões. Não dá, não cola, isso aí não cola. Aí ela tenta explicar o motivo do valor multimilionário aí desse contrato e tenta justificar o contrato, mas o senador tem toda a razão, foi uma intimidação. E é o que ele disse, essa intimidação não vai colar, ele vai continuar fazendo o trabalho dele, mas é muito triste você vê um trabalho de um senador sendo intimidado dessa forma pela esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Parece que a gente vive num país de gangues, né? Parece que a gente está na Itália antiga. Em dúvida nele, se o Alexandre de Moraes vai julgar o caso também, né? Neila, assim, quando você pega a Constituição Federal, está claramente lá expresso, né, que os parlamentares têm imunidade material, ou seja, ele tem inviolabilidade em relação às suas opiniões, né? Ainda mais no exercício do seu mandato, né? O Vieira, é bom lembrar, né? Ele está no seu mandato, né? E ele coloca à luz, né, alguma questão que a sociedade também quer esclarecimento, né? Quer exatamente saber, né, como é que é a ligação do Alexandre de Moraes com o Vorcaro, né? Como que se deu a contratação do escritório da esposa do Alexandre de Moraes por 3,5 milhões, né, de reais por mês, né, para trabalhar para o Banco Master e para o Daniel Vorcaro, quando não há, né, nenhum substancioso trabalho que valesse essa quantia, né? É bom lembrar, Neila, que apesar da nota do escritório da mulher do Alexandre de Moraes querer explicar e querer quantificar o trabalho por meio de inúmeras reuniões, inúmeros pareceres, né, inúmeros trabalhos que foram realizados, mesmo assim, quando você coloca, né, esses trabalhos todos dentro de uma planilha, o valor é surreal, é muito caro. Nem a banca mais cara do Brasil, com os advogados mais especializados no assunto, né? Ela falou, por exemplo, que trabalhou com integridade, estruturando o plano de compliance do Banco Master, né? E não tem especialidade nenhuma nisso, né? Nem a banca mais cara, que tem especialidade em compliance, receberia 3,5 milhões, né, no mês em relação a esse assunto, né? Então, com toda certeza, isso mostra claramente a forma de atuação dessas pessoas, né, que acham que estão acima do bem e do mal, né? Acho que ao invés de explicar, esclarecer exatamente por que se deu esse contrato, né, prefere muito mais ir para o caminho da intimidação, entrar com uma ação no judiciário. E a gente sabe que, em última análise, né, vai chegar no Supremo Tribunal Federal esse processo, né? Isso é uma intimidação barata. E se o Supremo Tribunal Federal cumprir a sua jurisprudência, a tendência é esse processo ser arquivado, né? Até porque o Vieira estava, né, o Alessandro Vieira estava, né, exercendo a sua atividade parlamentar, que é exatamente fiscalizar, é exatamente pedir esclarecimento, é exatamente pedir que essas pessoas esclareçam para a sociedade como e a razão por estar nesse contrato. Porque, em última análise, Neira, não tem outra razão que não seja buscar a proteção do todo-poderoso Alexandre de Moraes, do todo-poderoso ministro do Supremo Tribunal Federal. E, nas trocas de mensagem que tem do Vorcaro com o Alexandre de Moraes, é bom lembrar, né, a data é exatamente a data da prisão do Daniel Vorcaro, mostrando claramente que ele buscava não um contrato jurídico, técnico do escritório jurídico da esposa do Alexandre de Moraes. Ele buscava, sim, a proteção do Alexandre de Moraes e, por consequência, a proteção do Supremo Tribunal Federal. Bom, mudando de assunto, a polícia